meus irmãos. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Eu fico muito alegre, né, por nós termos conhecido essa mensagem, essa palavra, e estar recebendo essas instruções, né, essa orientação, que é ficar com a palavra, né? E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, né, nova criatura é, né, irmãos? Glória a Deus. Então, se você está em Cristo, se você está na palavra, se nós estamos na palavra, nós somos mudados, né? De uma velha natureza para uma nova natureza, para uma natureza divina, para a natureza que vem de cima. Não é isso? Glória a Deus. Irmãos, nós temos algo para falar nesta noite, né? Eu oro a Deus para que Deus possa nos dar a inspiração, né? Para que a gente possa aprender, que Ele venha essa noite nos ensinar, né? Mais um pouquinho dessas grandes maravilhas, né? Que é a revelação da sua palavra. Não tem algo mais maravilhoso, não tem algo mais lindo do que a palavra de Deus, né? Do que receber esta palavra, do que estar nesta palavra e deixar que essa palavra possa penetrar no mais profundo da nossa alma. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui para adorar a Deus. Às vezes não dá para dar oportunidade para que a gente gostaria de dar, né? Porque às vezes o tempo caminhou hoje tão rápido, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o tempo avançou um pouco, né? Então, meus amados irmãos, nós lemos aqui uma palavra no início aqui do culto, quando começamos aqui com a palavra e oração, em Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Então os irmãos ali receberam esta palavra, este evangelho, e eles permaneceram. No versículo 2 diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, a salvação é a base da nossa salvação está na revelação de Jesus Cristo, né? Naquilo que a palavra tem mostrado a nós, e nós necessitamos reter, glória a Deus, reter esta palavra desta mesma maneira que aqui está, não é de uma maneira diferente. Amém? Então olha só, quando eu fui buscar os irmãos em Crisanto, lá em Catu também, em Cachoeirinha, eu ia pensando, eu ia meditando: Senhor, eu quero falar algo nesta noite para o teu povo, mas somente tu pode me dar as palavras certas para que eu fale. Eu não quero falar de mim. E no meu coração veio sobre construindo uma casa, né?
Mas eu não queria colocar esse tema aqui, construindo uma casa, mas eu queria colocar o tema da mensagem hoje, o seguinte: o Evangelho não tem origem humana, não tem origem humana, é de origem divina. Amém? Glória a Deus. Então, esse Evangelho, ele não tem origem no homem, nas pessoas. Ele é divino. Esse Evangelho é o Evangelho eterno. É a eterna palavra de Deus. Mas seguindo com isto, seguindo em frente, aqui nesse texto, onde Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele chama a atenção dos irmãos e diz àqueles irmãos que ele havia trazido esta notificação, este ensino para aqueles irmãos ali. E aqueles irmãos haviam recebido e eles estavam permanecendo neste Evangelho, nesta palavra, nesse ensino. No versículo 2, ele diz: pelo qual também sois salvos. Ele diz: olha, vocês serão salvos por esta palavra, por este Evangelho, se vocês retiverdes este Evangelho, reter este Evangelho da mesma maneira que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ensinado. Né? Então, meus amados irmãos, lá em Gálatas, no capítulo de número 1, versículo 11 e 12, diz assim, e eu queria muita atenção dos irmãos, diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. No versículo 12 ele diz: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo aqui, nesta carta, basicamente ele está falando justamente aquela mesma coisa aos irmãos em Corinto. Tá, irmãos? Onde ele diz que ele havia notificado a palavra, e aqueles irmãos tinham recebido a palavra e estavam permanecendo, e que eles, para serem salvos, eles precisavam reter aquele Evangelho, aquela palavra, daquela mesma maneira, manter aquele mesmo modelo que Paulo tinha trazido a eles. Paulo aqui em Gálatas, ele diz, olha o que ele diz: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que ele não estava trazendo algo, irmãos, de um seminário, algo que ele tinha aprendido com homens, com as pessoas aqui na terra. Ele está dizendo àqueles irmãos que tudo que ele estava pregando, falando, tinha sido uma revelação de Deus. Ele não aprendeu com homem algum. Eu não aprendi com homem algum, mas foi uma revelação. Foi algo que foi dado a mim. E olha só, Paulo, ele era um doutor da lei. Segundo a tradição dos judeus, Paulo tinha vivido
vivido numa das religiões mais severas naquele tempo. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo encarcerou muitos na prisão e até mesmo consentiu na morte de Estevão. Mas agora Paulo, ele fala algo aqui, mostrando para aqueles irmãos e mostrando para nós no dia presente, nesta hora, que nenhum seminário teológico, que nenhum homem aqui nesta terra, por mais sábio que ele seja, por mais instruído que ele seja, por mais polido que ele seja, se este homem ele não estiver andando de acordo com estas palavras, de acordo com o modelo destas palavras aqui, aquilo não vai adiantar de nada. Aquilo não vai valer de coisa alguma para ele. Porque Paulo tinha passado por essa experiência de ser criado em uma tradição, em uma seita religiosa ali. E quando Jesus esteve ali naqueles dias ali, e Jesus trouxe aquela mensagem, e aquela mensagem era contrário àquele sistema, daquele dia, daquela era, naquele presente. O que aconteceu? Jesus não foi aceito. Porque tudo que Jesus falava não estava de acordo com o ensino deles. Da mesma forma, antes de Jesus iniciar o seu ministério, teve um homem também aqui nesta terra, chamado João Batista, e aquele homem nunca passou por um seminário teológico, nunca foi a uma escola, e a mensagem daquele homem era uma mensagem também que contrariava aquele ensino naquele tempo, e ele não foi aceito, ele não foi recebido, sabe? Tudo que João falava era diferente do que eles falavam. Eles tinham um linguajar mais apropriado, mais adequado para aquele tempo, para aquele dia. Mas João Batista, a sua linguagem, a sua maneira de falar às pessoas, ele falava sobre machado, ele falava sobre árvores, sobre desertos, sobre serpentes, sabe, irmãos? E aquilo, para aqueles religiosos naquela época, eles não podiam aceitar aquilo, eles não podiam receber aquilo, porque sempre que o homem quer alguma coisa, ele sempre vai pensar em algo grande, em algo estupendo que chame a atenção. E é justamente hoje o que tem levado as pessoas a viver no engano, porque elas procuram sempre pelas coisas bonitas que chamam a atenção, e elas querem estar ali, às vezes nem compreendendo a razão por que elas estão ali, mas elas querem estar ali, talvez porque as pessoas são mais bonitas, se vestem melhor, tem um lugar melhor para frequentar. João Batista não tinha um lugar assim, viu, irmãos? Ele não tinha. Ele tinha um córrego à beira de um rio para ali transmitir a sua mensagem. E quando as pessoas chegavam ali, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eis que o machado está posto a toda
toda raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Essa era a mensagem de João Batista. Não é lícito tu possuir esta mulher porque ela não te pertence. Essa era a mensagem de João Batista. Por tudo que João Batista falou, tudo que Jesus falou, tudo que Paulo falou após a sua conversão, foi contra todos aqueles ensinos, contra aquela sabedoria prevalecente naquele dia. Mas eles tinham algo que aqueles religiosos, que aqueles homens não tinham. Eles tinham a presença de Deus. Eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham um poder em suas vidas. E onde eles iam, aquele poder era manifesto. Aquele poder é manifesto. Então Paulo, ele quer levar as pessoas a um entendimento, a uma compreensão. Porque Paulo foi levantado para isso, para expor a graça em forma de doutrina, para estabelecer os fundamentos da igreja. E lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, se não me falha a memória, ou é 1:20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é a pedra angular. Sabe? A pedra angular que dá início àquela construção daquela casa. E é basicamente, no natural, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai construir uma casa, você não quer construir uma casa à beira de um precipício. Você quer, irmãos? Você não quer construir uma casa, edificar uma casa, começando a construir uma casa sobre a areia. Porque nós sabemos também que Jesus falou isto, algo a respeito disto, quando ele fala sobre o homem sensato e o insensato. Um que vai edificar a sua casa sobre a areia e o outro que vai edificar a sua casa sobre a rocha. Então, quando nós vamos construir algo, a gente quer construir da melhor maneira, que aquilo possa nos trazer segurança para nós. Se você vai construir uma casa, lógico, claro que você vai primeiramente começar pelo alicerce, mas você não vai querer colocar o alicerce de sua casa em qualquer lugar. Não é isso, irmãos? Quanto mais o solo é firme, mais aquela casa vai ter segurança, porque ela vai ficar, o solo sendo firme e você fazendo a base, começando ali aquela base, aquele alicerce, você vai começar a edificar sobre aquilo e você não vai se preocupar se vai vir um vento forte, se vai vir chuva, seja lá o que for, porque você sabe que a casa está segura. Mas a melhor maneira de se construir uma casa é colocando o alicerce dela sobre uma rocha. Está mais seguro. Não é isso? Além do alicerce, você vai ter que colocar colunas na casa. Você vai ter que amarrar aquela casa de tal maneira que as paredes não venham trincar, que as paredes não venham sofrer nenhum dano futuramente. E quando você vai construir a sua casa,
você começa pelo alicerce. E do alicerce, você vai sentar os tijolos, vai amarrar bem os campos. Quando ela chega em uma certa altura, você vai colocar uma cinta nela para amarrar a casa. E você vai começar, vai terminar até no momento em que aquela casa, ela vai chegar no ponto de telhado, de colocar o telhado sobre ela. E aí você vai pôr o telhado. Mas ainda a casa, depois que você bota o telhado, às vezes, aí vai ficar o piso para você pôr. Vai ficar as paredes para você rebocar as paredes. Não é isso, irmãos? Não é assim? Aí depois você vai querer colocar uma cerâmica sobre o piso para ficar melhor. Aí você, às vezes, antes de pintar até mesmo, muitos que têm condições de massa a parede para ficar bem lisinha, bem bonita, né? Para depois passar a tinta. Não é assim? É desta forma. É desta maneira. Isso é uma casa. Eu estou falando desta casa, na casa onde nós vamos habitar, nós vamos morar, onde nós vamos criar os nossos filhos, onde nós iremos receber as pessoas para estar conosco. E você vai querer que aquela casa seja a casa mais agradável possível. Não é assim? Desta forma. A mesma maneira que nós construímos uma casa para habitar, é a nossa casa espiritual. É a nossa vida. Você não pode colocar a sua vida sobre qualquer fundamento, sobre qualquer ideia, sobre qualquer projeto de homem, de igreja, disso, daquilo. Você não pode, irmãos. Você tem que construir a tua vida espiritual sobre a rocha que é Cristo. Aleluia, Deus. E se nós formos edificados sobre a nossa vida espiritual, foi edificada sobre este fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina, irmãos, nós não iremos sofrer nenhum detrimento. Porque nós estamos pondo nossa vida sobre algo seguro, algo firme, sobre algo que não pode ser abalado. Não pode. Aquele que está em Cristo está seguro. Agora, nós temos que olhar para a palavra. Tudo que formos fazer tem que estar de acordo com a palavra. Tudo. Nossos planos, projetos, tudo de anseio em nós tem que ser baseado na palavra de Deus. E é justamente isto que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, está dizendo. Ele está trazendo isto. E foi basicamente tudo que o profeta veio fazer aqui, quando ele esteve aqui. Foi nos levar de volta a este mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas. O profeta nunca tentou guiar ninguém para uma igreja. O profeta nunca quis atrair ninguém a si mesmo. Mas ele sempre apontou para
E um verdadeiro servo de Deus, ele sempre irá agir desta forma: guiar as pessoas a Cristo, a palavra. Porque por mais que um homem nesta terra tenha um nome tão grande, tenha tanta fama, mas se ele atrair as pessoas a ele, aqueles que forem atraídos a eles irão perecer. Porque um homem não pode dar a nós vida eterna. Uma igreja não pode dar a nós vida eterna. Nenhum homem tem o poder de gerar você e fazer você nascer de novo. Nenhuma igreja tem condição de gerar um filho de Deus. A única coisa que pode gerar um filho de Deus é a palavra. É a palavra do Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 5, 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, tudo aquilo que a gente vem adquirir, que a gente pode adquirir, tem que ser pela fé. E eu já falei isto aqui para os irmãos, que fé é uma revelação. Deus precisa revelar a nós essas coisas. Esta palavra tem que ser vivificada em nós. Se ela não for, se ela não se tornar viva em nós, nós só estamos vindo aqui por vir. Estamos vindo aqui em vão. Então tudo aquilo que tem origem no homem, irmãos, vai ter um fim. Um dia vai acabar. O homem começa algo e ele deixa para outros seguirem com aquilo. Ele pode até ficar com o nome na história com relação a algumas coisas, mas isso não adianta de nada. Esse tipo de glória, um dia, deixará de existir. Então tudo que o homem começa, tudo que o homem dá origem, quando ele chega num determinado ponto, aquilo vira uma confusão. Aquilo bagunça. Aquilo vai gerar tantas coisas. É igualmente o sistema religioso. A igreja romana é a mãe das organizações. As filhas da igreja romana são as igrejas protestantes. O que acontece? Uma igreja protestante começa, um homem dá continuidade com aquilo. Lá na frente, aquela igreja protestante vai vir outras daquela mesma. Ela vai gerar outras. Vai virar uma bagunça. Mas agora o que Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que é origem, que se origina em Deus, aquilo não bagunça, aquilo não termina. Porque aquilo que Deus faz, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que o homem faz é imperfeito. Deus deu origem a uma noiva aqui, a uma igreja aqui. E essa igreja, a sua noiva,
ela é perfeita. Ela não tem ruga, ela não tem mácula. Viu, irmãos? E eu digo para vocês, ela é real, ela existe. Ela está aqui ainda nesta terra. Se nós não fazemos parte dela, mas ela está em algum lugar, mas eu quero fazer parte dessa noiva que não tem ruga, que não tem mácula, que não tem mancha, que não se contamina com o mundo, que não vende o seu direito de primogenitura com qualquer coisa. Qualquer situação que passa, ela não se vende, ela não se corrompe, ela se mantém limpa. As suas vestes, elas continuam brancas, porque são vestes de justiça. Ela é o ouro de Deus, o seu ouro precioso. Viu, irmãos? Então, nós devemos parar de brincar de fazer parte da igreja, né? Entre em Cristo, irmãos. Não se una a uma igreja. Entre em Cristo. Entre no Espírito da palavra. Tome isto. Deixe isso penetrar fundo na alma. Viu? Romanos 1,17 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé.